Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Conversa de Sexta. Hoje a gente está aqui com os nossos colegas, a nossa convidada especial, a Eliane, com o Rafa Pitt e o Adelino. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, Adelina. Boa noite, Eliane. É isso aí. Agora 7 horas em ponto. Ótima noite para você que está nos acompanhando ao vivo aí no YouTube, na nossa live. Esse aqui é o Conversa de Sexta, eu sou o Rafael, e a gente vai junto até às 20 horas, nesse debate com muita informação, certo? Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Então, nosso time de colunistas, hoje, durante o programa, a gente vai passar coluna do Marcos André, com Empreender de Propósito, o Fábio Marques, aliás, desculpe, hoje é a Cris Gugê, com Finanças Libertárias, e a Sibeli Xavier com o Clube do Livro. Então, no nosso estúdio, já apresentados aí, Adelino, a Eliane e o Rafa. E é isso aí, gente. Vamos fazer agora alguns convites iniciais para vocês. Agora, a gente chegando no fim do ano, já não tem tanta coisa, né, para a gente anunciar. Aí, no meio do ano, a gente tinha bastante convite para fazer, mas agora não tem tanto. Então, a gente vai convidar aqui para vocês, participarem do Fundamentos da Conscienciologia. É um evento que vai ser presencial na Suíça. Olha só, você que está nos acompanhando e está na Europa, ou quer dar um pulinho, aproveitar as férias agora aqui do Brasil, passar um pouco de frio lá, curtir um pouco a Suíça, vai lá, confere que a gente vai ter o curso imperdível. Vou botar de novo aqui, desculpe, dia 28 de janeiro, tá? E eu nem sei que moeda, eu acho que é franco suíço. É franco suíço. Isso. MBN, né? Lembrar, Rafa, que é MBN, curso Fundamentos da Conscienciologia, né? Pra quem não está nos ouvindo no podcast aí, tá sabendo também. É isso aí. Então tá. Depois a gente tem um outro convite para fazer, que a Eliane vai fazer. Então sigam-nos nas redes sociais, do @liderologia. E a gente pede assim, se esse conteúdo está agregando para vocês, já dá um like aí. Se no final da live você não gostou, daí dislike lá, mas é difícil, né? Mas já deixou um like aí, não esquece, porque para nós é importante, porque o YouTube ele divulga o nosso vídeo para mais pessoas. E assina o nosso canal para não perder, porque daí o sininho lá ele joga um alarme no seu celular, você lembra de assistir a gente. Então tá, toda sexta, 19 horas, estamos aí. E vamos começar. Rafa, pode apresentar formalmente a Eliane? Claro, Voislau. Vamos lá. Eliane Voislau, ela tem 57 anos, é mestre em letras, professora universitária e docente da Conscienciologia desde o ano 2000. Bastante veterana aí na Conscienciologia. Ela atua em diversos projetos de internacionalização da Conscienciologia em múltiplos idiomas, dentre eles o The English Language Thesaurus of Conscienciological Terminology, ou mais a sigla, né, EUTEC, e o Termiport, que é o Tesauro de Termos Conscienciológicos em português. Ela é telepsista, verbitógrafa e coautora da obra The English Portuguese Glossary of Essential Conscienciological Terms. Acho que falei tudo certinho aí. Ele falou tudo certinho. Ótimo. Legal, seja bem-vindo, Eliane. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco desses projetos, porque nós estamos num ótimo momento para divulgá-los, né? Muita gente não conhece que a gente está fazendo isso faz 8 anos. Pelo menos 8 anos que nós estamos aí nessa empreitada evolutiva. Então, eu acho que a gente quer divulgar para o máximo de pessoas possível.
Tá, joia. Então, vamos lá. Vou começar um pouquinho antes, que eu achei interessante, pessoal, antes da gente começar aqui, a gente bateu um papo com a Helena, ela nos trouxe vários fatos legais da história dela. Helena, como é que tu, conta para nós aqui, como é que tu acessou as ideias da Conscienciologia, o que te chamou a atenção? Então, foi através de uma amiga, né? Uma amiga que me recomendou a fazer um curso do professor Valdo Vieira em Curitiba. Essa amiga insistiu algum tempo, né? Porque você sabe que tudo que é bom, a gente às vezes tem os contrafluxos, e eu tive. E imediatamente eu gostei das ideias, assisti um curso sobre dupla evolutiva lá em Curitiba, e eu realmente fiquei espantada, e o que mais me chamou atenção foi a conscienciologia, né? O estudo da consciência, que nós temos o potencial de evoluir e de driblar o determinismo. E através da nossa vontade a gente pode ser melhor e fazer coisas acontecer. Ciência, né? E aí, a partir de então, fiz todos os cursos e rapidamente eu me tornei professora, né? Conheci em finalzinho de 98, já final de 99 já estava dando aula. E, inclusive, fazer uma itinerância em 99, fomos fazer participar do FIC, né? Que é o Congresso Internacional de Conscienciologia na Espanha, que foi outra atividade muito marcante de encontros evolutivos, né? Com os colegas do estrangeiro. Sim. Que legal. Nessa época também eu acho que não tinha muito esquema, né? Era pressão e já vira professor, né, ele? Chapa quente, gente. Vamos lá, vamos dar aula. E, claro, a gente teve uma formação lá no IPC, né? Mas era uma formação, assim, meio vapt-vupt. Eu acho que durava uns 5, 6 meses, assim, você já estava formado e já entrava em sala. Sim, legal. Bom, é bem uma questão empreendedora mesmo, né? E conta para nós como é que surgiu, então, agora entrando um pouquinho mais no tema, esse tema da live de hoje que você traz para nós. Olha, esse projeto, ele tem muito a ver comigo, né? Porque eu vou começar a falar assim de uma forma geral da minha vida. Eu sempre fui muito conectada com o exterior, com o estrangeiro, as línguas, os idiomas. E quando eu entrei na Conscienciologia, muito me intrigava que a gente tinha algumas listas de termos traduzidos, né? E só que a gente via que tinha um termo e eles tinham várias traduções, cada um traduzia meio diferente do outro, né? Não tinha muito assim um padrão. E eu sempre quis dar aula em inglês, porque eu sou formada em letras, sempre trabalhei com inglês, é muito marcante o meu contato com a língua inglesa. E aí eu falei, mas como que eu vou dar aula em inglês, né? Os termos cada hora estão de um jeito. Eu já não sou assim uma pessoa que não morei fora, né? O meu inglês é aquele inglês aprendido no Brasil, muito bem estudado, mas eu senti a necessidade de ter mais aporte, né? Mais coisas. E essa vontade de dar aula em inglês foi ficando dormente, né? Até que as coisas foram acontecendo e eu tive a oportunidade de começar a desenvolver esse trabalho. E ele partiu de uma necessidade própria. Eu vou até dizer para vocês, de um trafar meu, de uma insegurança minha de dar aula em inglês. Eu falei, não, eu vou ter que fazer a minha lista. E falar com os meus colegas estrangeiros para eles me falarem qual que é o melhor termo. E fui atrás de um grupo, de uma equipe, né? Eu estava já nessa época, eu já estava atuando no Cinel, eu era uma das conselheiras do Cinel. O que é o Cinel aí, para a turma que não sabe? Tá. O Cinel, ele é um conselho permanente da Unicim, é o Conselho Internacional de Neologística da Conscienciologia. Uhum. Esse conselho, ele foi proposto pelo professor Valdo Vieira, e ele foi um dos primeiros conselhos a adentrar na Unicim. E eu fui uma das primeiras voluntárias desse conselho, né? E desde então nunca mais saí de lá, e a gente sempre recebia pedidos de pareceres para a gente avaliar os neologismos que as pessoas cunhavam, né? As pessoas faziam neologismo, mandavam para o Cinel fazer parecer. E num dado momento, começaram lá, isso foi 2010, tá? O Cinel surgiu em 2005.
E aí, num dado momento, a gente começou a receber pedido de parecer de neologismo em inglês. E isso caiu na minha mão. Então, eu falei, mas como é que eu vou avaliar, né? Vamos, se eu já era exatamente essa a minha dúvida. Vamos trabalhar com isso. Achei fantástico. E aí, os próprios colegas que fizeram esse pedido de parecer, a gente se uniu para debater as traduções. E a gente foi consensando, né? Então, esses colegas aos quais eu sou muito grato, queria deixar registrado aqui, porque o interessante é ver como a gente se ajuda no grupo, né? Então, o Otto Mendonça e o Jeffrey Lloyd, o Otto Mendonça é uma pessoa que domina muitos idiomas, é um poliglota, autodidata, e o Jeffrey Lloyd, ele é neozelandês e sempre trabalhou, ele que traduziu 700 experimentos. Então, eles chegaram... Achei que ele era australiano. Ele é neozelandês, vive na Austrália hoje, né? Então, eles chegaram com uma lista de neologismos para a gente debater lá no Cinel. E aí, eles tinham também alguns critérios de tradução e a gente começou a debater e aquela lista aquilo foi ficando interessante, porque nós chegamos a ótimas conclusões em relação aos neologismos que eles trouxeram. Aí eu falei, gente, então é isso. Agora, com essa lista, eu quero ampliar essa lista para eu poder, então, me sentir bem seguro o suficiente para eu dar aula em inglês. E essa lista foi enriquecendo, foi aumentando. Aí o próprio Jeffrey, em parceria com a Jacqueline Cohen, que é a australiana, né? Eles já tinham uma lista, uma grande lista. E essa grande lista tinha 240 termos. E eles trouxeram essa lista, a gente uniu com a minha lista e isso virou o que a gente chama, o que seria o esboço inicial do EUTECT, que é o English Language Thesaurus of Conscienciological Terminology. E aí, você sabe como é que é, né? Você faz um trabalho em equipe, você conecta, você pluga com o Amparo. Porque você estava sozinha ali, né? Quando surgiu a demanda do Unicim, né? Eu estava sozinha para fazer essa demanda. Naquele momento, eu falava inglês ali, eu estava mais disponível. Mas foi a ajuda desses colegas, né? E o projeto, assim, para organizar esse projeto, que eu senti necessidade de ampliar, colocar mais termos e não fazer só uma simples definição, colocar referência bibliográfica, colocar mais dados. Ô, Helena, só um parentezinho aqui, que eu acho que é legal a gente tirar a dúvida do tesauro. Ele não é um termo tão comum para a maioria da gente que não é estudioso de línguas que nem você, assim. Então, para diferenciar o que é um tesauro de um dicionário, só antes da gente evoluir mais ali. O dicionário, ele tem o termo, a definição, ele tem um exemplo, às vezes, né? O tesauro, ele é um pouco mais elaborado. Então, ele tem a tradução do termo em vários idiomas. Esse é uma característica do tesauro. E aí, esse nosso, ele tem o termo e ele tem a tradução desse termo para 7 idiomas. Então, isso que eu queria, né, falar, assim, que o ponto mais bacana que eu acho do nosso tesauro é essa tradução para 7 idiomas, que foram 7 equipes diferentes trabalhando, né? Isso envolveu mais de 40 pessoas ao longo desses 8 anos trabalhando na tradução desses termos da conscienciologia para o mundo, né? Que legal. E assim, mas o que eu queria falar é que essa questão do trabalho em equipe que é fantástico, né? Porque, sinceramente, hoje a obra está pronta. A obra está pronta e praticamente a gente está nas últimas revisões para mandar para Editares, né? Claro, ela vai ter que passar pelo processo de aprovação da Editares, revisão, né? Tudo certinho, mas nós estamos considerando que vai ser aprovado e tudo mais. Porque está realmente muito boa, a gente teve muitas pessoas olhando, criticando a obra, a gente já foi ajustando. Mas o interessante, gente, é que quando a gente faz um empreendimento, eu parti da minha necessidade, né? Foi assim uma coisa até egoísta. Não, eu preciso disso, eu preciso desse trabalho. E aquilo quando aquele trabalho ele vai beneficiar, o Amparo aparece, segura na tua mão e fala, vamos nessa, vamos trabalhar juntos aqui. E eu sentia muito isso. Então, quando
por exemplo, eu apresentei essa ideia para o professor Valdo, lá em 2014, 2015, ele que deu a ideia de fazer o tesauro, né? Que era para ter mais idiomas. E aí ele falou, quando ele falou, vamos colocar mais idiomas, vamos traduzir não só para o inglês e português, não, vamos colocar mais idiomas. Quantos você conseguir? Eu falei, tá bom, mas pensei comigo, como que eu vou fazer isso, né? Se já a gente conseguir para o inglês, já é mais... Tem poucas pessoas disponíveis, tem tempo para se dedicar, como que eu vou fazer isso? E as pessoas, realmente, é um projeto muito atrativo, as pessoas foram aparecendo. Quando eu vi, já tinha ali a equipe do espanhol, a equipe do francês, e assim foi, gente, durante esse tempo todo. E... Eu queria só abrir para o pessoal ali do YouTube que estiver participando aqui, agradecer ali a Ana Maria, Michele, Inês, que já estão conosco aqui. Obrigado pela presença. Vocês podem fazer aí a qualquer momento suas perguntas aí no YouTube. E também está aberto para todo mundo. Eu tenho pergunta aí já. Vamos lá. Eu estava aqui curiosa, Eliane. Boa noite, desculpe aí o atraso, pessoal. Eu estava aqui curiosa para entender, quando a gente entra nesse holopensene da escrita, né, a gente começa a escrever, eu observo que a gente às vezes entra com aquela pretensão de que vai ajudar mais do que ser ajudado, mas eu acho que talvez a gente seja o mais ajudado aí, né? E aí eu observo que a gente passa por alguns processos de reciclagem. O que você observou, assim, em você, em termos, assim, de processo de reciclagem? O que você observou que foi mais, assim, marcante? O que te marcou mais aí? Olha, foram tantas coisas, mas eu acho que foi o processo da escrita mesmo, da organização das ideias. Por quê? Quando você vai organizar um dicionário, é um trabalho exaustivo, porque você tem que fazer muita pesquisa. Então, nós fizemos muitas definições que não existiam, a gente pesquisou muitos termos, as suas variáveis, os cognatos, e o que mais, assim, acho que ajudou a mim, o meu processo pensênico de escrita, linearidade de ideias, foi a escrita de definições. Então, a gente fica muito bom, melhorou demais a minha facilidade de escrever. Eu nunca tive assim, eu sempre escrevi muito, mas nem sempre era uma escrita de qualidade, entende? E hoje eu vejo que eu tenho mais condições de escrever um texto que eu acabo gostando do texto, entendeu? Eu acho que isso foi uma grande coisa. E também, outra coisa seria a autoconfiança. Porque quando você faz um trabalho e você vê que você pode liderar, você também pode liderar, você é no meu caso, eu me sentia assim, uma aglutinadora, as pessoas me procuravam, falando, Eliane, você está fazendo esse projeto, eu sempre quis trabalhar com isso, com lexicografia, e alguns me procuravam para eu ensinar eles a fazerem dicionários, né? Para eu dar alguma orientação, alguma dica de como começar a fazer um dicionário. Então, é muito gratificante. Esses dois aspectos aí que me marcaram. E eu convido todo mundo que desejasse, quiser fazer um dicionário, né? De alguma especialidade da conscienciologia, nós ali do Cinel, a gente está aberto para dar toda a assessoria, explicar como é que faz, o passo a passo, ensinar a fazer o projeto, né? Porque nós temos também um voluntário que eu gostaria de destacar aqui, que ajudou muito nisso tudo, que é o Augusto Freire. Então, o Augusto tem um curso de dicionarística, e aí todos nós fizemos esse curso e a gente aprendeu com ele. E até hoje o Augusto é o nosso professor mor, né? Ele que nos dá as orientações de todas as variáveis, como é que a gente vai construir um dicionário realmente bacana, né? Bem feito, de acordo com a ciência lexicografia, né? Sim. Então, interessante, Eliane, você falando da Augusta agora, na Liderária, nós estamos concluindo, agora em dezembro, o dicionário de tipos e estilos de liderança, e nós vamos conectar contigo também aí, né? A questão ali do Augusto, que está apoiando, vai ajudar nesse processo,
Mas eu queria voltar um pouquinho naquilo que você estava trazendo no início, essa questão internacional. Eu também estou participando de algumas reuniões pela Liderare como assessoria no Hub Europa, que é uma estruturação que as pessoas estão fazendo, não é uma associação formal, não é uma estrutura formal. Eu estou a par. Ah, sim. Então, lá o pessoal está falando muito dessa necessidade de ter mais materiais traduzidos, mais informações, um portal mais alinhado para as pessoas que são da primeira vez, os que estão acessando a Conscienciologia, como é que eles podem chegar mais através do idioma nativo da sua nação, né? Como é que você está vendo isso? Olha, eu estou vendo isso, estou muito contente, né? Estou muito contente, porque a obra ela já está traduzida, os termos estão traduzidos para 7 idiomas, que são, né? Então, vamos pensar no Termiporte, que é o tesauro em português. Ele é todo em português. Tá? A gente já tem essa mesma obra toda em inglês, mas os termos do Termiporte, sendo que ele é em português, eles estão traduzidos para o inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e romeno. Tá? Então, aí nós 6, com mais o idioma da obra, são 7 idiomas. E isso é fantástico. Por quê? O que a gente vai deixar da Conscienciologia são as ideias. Essas ideias, elas são expressas com esses neologismos e essas definições. Não adianta só o neologismo, mas as definições, os exemplos de uso, os cognatos derivados daquelas palavras novas. E aí, gente, nós temos aí vamos deixar um legado para que cada idioma possa fazer o seu próprio tesauro. Entende? Se eu entregar, por exemplo, um dicionário, um tesauro em inglês, outros idiomas estruturados já, né? Todo bonitinho, outras línguas poderão pegar aquilo e traduzir para o alemão, para o romeno, e aquilo, a Conscienciologia, ela vai ter aquele conteúdo subsunsor espalhado. Vai ficar muito mais fácil para traduzir as obras. Oi, Eliane, uma duvidazinha aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar um dicionário em inglês, um dicionário, não um tesouro, e eu pegar uma palavra desconhecida, eu consigo pronunciar porque se eu ler a parte fonética ali. No caso dos neologismos, é assim também ou não? Porque, por exemplo, pensene, né? Tem uma tônica ali. E no inglês eu acho que é tocin, né? É tocin, é isso. E como é que... Isso também tem uma descrição fonética? Não, nós não teremos descrição fonética nesse dicionário, tá? No começo a gente queria fazer, mas nós resolvemos simplificar, até porque isso tem que ter um conhecimento bem especializado, tem que ter uma pessoa especialista nessa área. Chegará no futuro. Eu acho, veja bem, que nós temos condições, nós temos uma pessoa que é especialista nessa área, mas ele, nesse momento, ele não poderia trabalhar com isso, né? Então, quem sabe, num segundo momento, a gente lança uma nova versão do glossário, uma segunda edição, com a transcrição fonética, tá? Porque, por exemplo, consin, conciex, recin, resexis, escreve-se igual ao português, mas você vai fazer a pronúncia adaptada ao inglês, entendeu? Sim. E aí seria interessante a gente ter, sim, a transcrição fonética. E eu espero que um dia a gente tenha. O bom, gente, é que as coisas mudaram. As coisas mudaram para melhor. Então, lá no começo, quando a gente estava em 2014, no começo dessa obra, o que mais me assustava, assim, era o custo. Quanto é que a gente ia gastar para imprimir um tesauro da Conscienciologia, que seria de 2 volumes. Seria equivalente a 2 volumes dos 700 experimentos. Se os 700 experimentos havia uma certa dificuldade de fazer uma nova edição por causa do custo altíssimo, né, que é imprimir um livro de capa dura, eu falei, não, gente, mas vai dar certo. E hoje nós temos a solução, porque as impressões da Editar são feitas em print on demand. Nós conseguimos fazer uma impressão por demanda.
E também você pode, hoje, né, digitalizando, você pode vender acesso também, né? Exato, nós podemos vender acesso, nós podemos, inclusive, a nossa ideia é vender essa obra no começo, sim, também a um custo bem mínimo, e a gente disponibilizar ela gratuitamente. A nossa maior satisfação é que esta obra ela esteja disponível, seja de fácil acesso. E podemos colocá-la nos bancos de dados também do mundo, né? E como você falou, fazer um aplicativo, né? Fazer um site ou colocar no site da ICGE, que as pessoas possam ter facilidade de acesso. Essa é a intenção. Legal. Isso aí, porque assim, você vê, né? As coisas vão crescendo, as pessoas vão pintando. A gente nem falou das línguas que têm outras raízes, né? Por exemplo, japonês, chinês, ou quantos idiomas, árabe, sei lá na África, quantos idiomas tem na Índia? Exatamente. Aí vai, né? Tem muita coisa ainda, né? Mas se a gente tem essas línguas mais básicas, e agora a gente... Principalmente em inglês, né? Essas da origem latina, que já tem várias, e inglês, daí já, né? Alemão isso também. Isso né? ajuda bastante, né? Nós estamos com uma variedade de idiomas, por exemplo, o romeno está abrindo o leste europeu. Então, nós já temos ali perto vários idiomas que são meio que tem assim uma raiz ali parecido com o que tem a ver com o romeno, né? Então a gente acha que tudo vai ajudar, tá tudo assim sendo bem favorável, né? E outra coisa também, por exemplo, toda a obra, vocês sabem disso. O Projeciologia já está lá na 11ª edição e eles ainda fizeram revisão. Então, 11 edições, eles ainda acharam uma revisãozinha ali, uma letrinha fora do lugar. Então, vai ter revisão. E com essa possibilidade do print on demand, vai ser maravilhoso, né? Porque a gente trabalha numa planilha do Google Drive. Então, toda a equipe trabalha nessa planilha. E a partir dessa planilha, o Rui Bueno, que eu acho que vocês conhecem, né? O Rui, ele é da área, né, de tecnologia, ele é meu duplista. Então, o Rui Bueno, ele fez um programa que tira os dados da planilha Google Drive e transforma no tesauro, né? Ele transforma. Até eu gostaria de, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer... Pode compartilhar, né? Compartilhar. Isso. Vamos fazer o seguinte, então, enquanto você compartilha aí, eu vou fazer um break bem rápido aqui, e aí a gente volta em seguida mostrando a carinha do termo report. Isso. Então, a gente vai fazer aqui a coluna do Marcos André. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito, e no dia 5 de outubro foi comemorado o Dia do Empreendedor. Esse dia foi escolhido pois na mesma data, no ano de 1999, foi promulgada a Lei 9.841, que trata do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Segundo o Ministério da Economia, as micro e pequenas empresas representam 30% do PIB brasileiro e 70% dos empregos no Brasil são gerados pelos empreendedores. Atualmente, o Brasil ocupa o 7º lugar na posição de nações com maior número de empreendedores do mundo. De acordo com o Global Entrepreneurship Monitor, empreender é o 3º maior sonho do brasileiro, perdendo apenas para comprar a casa própria e viajar. O que me chama a atenção é que justamente um empreendimento bem-sucedido pode ser capaz de permitir que você compre a sua casa e viaje. Nesse dia 5 de outubro, parabéns aos mais de 40 milhões de brasileiros que seguem no seu propósito de empreender. Eu sou Marcos André e esse foi o Momento Empreender de Propósito de hoje. Um abraço e até a próxima. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Finanças Libertárias. Meu nome é Cristiane Gouget. Hoje citarei um trecho do livro Quem Pensa Enriquece, do autor Napoleon Hill. No capítulo Pensamentos são Coisas, o autor cita: realmente pensamentos são coisas, e coisas poderosas quando se misturam à definição de objetivo, persistência e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza ou outros objetos materiais. Você já parou para refletir como são seus pensamentos em relação ao dinheiro? Já parou para pensar se os seus pensamentos podem estar bloqueando suas finanças? Muito obrigada. Até a próxima edição do Finanças Libertárias.
Então a gente retorna agora com a Eliane. Quer mostrar aí, Eliane? Vamos botar aqui. Vocês estão vendo? Isso, a gente vê, só vou pedir para ti dar uma descrevida, né? Porque o povo lá que está no podcast, eles não enxergam, daí você fala o que... Certo. Então, assim, eu estou mostrando aqui um primeiro draft, um primeiro rascunho do Termiport, tá? Que é o Tesaurus Terminológico da Conscienciologia em língua portuguesa, né? Então, tem a capa dele, que tem o título, Termiport, depois ele por extenso, o nome dos organizadores dessa obra, que sou eu, Eliane Voislav, Rita Sawaia, Marina Tomás, Mércia Oliveira e Augusto Freire. Essa versão draft, ela tem 2.873 termos traduzidos para o inglês, espanhol, francês, italiano e em alemão. Na versão definitiva, nós vamos para 3.000 termos e também incluiremos o romeno. Então, a versão 1, tá? E aqui nós temos, então, o primeiro, como é que vai ficar a aparência da obra, né? Então, vai ter a entrada, a primeira linha tem os termos equivalentes, que são as traduções nos 7 idiomas, a definição com a referência bibliográfica. Em alguns casos, nós teremos indicativo de plural. Temos aqui o exemplo de uso, cognatologia, que nesse caso só tem uma especialidade. Teremos variantes, quando houver, né? Teremos as variantes e teremos remissivas também, sendo que as remissivas estarão no corpo da obra, né? Então, aqui as remissivas ainda não estão inseridas, mas aqui já dá para ter uma ideia que vai ser um tesauro que vai ter 2 volumes, né? Então, basicamente é isso. Isso que a gente tirou da planilha Google Drive através de um programa, ele foi passado para esse formato em Word, né? Em Word, que tem um dicionário. E é essa versão que nós vamos, mais ou menos, estaremos entregando para editares ainda aqui esse ano. Né? Pô, que legal. Mas então tu deve provavelmente estar proibido de participar da prova da Conscienciologia, né? Se participou de fazer tudo que é termo aí, vai gabaritar, né? Então, mas veja bem, eu fui na outra prova, até que eu fui bem, tendo estudado pouco, eu falei, eu vou fazer, né? Vou fazer a prova porque eu estou trabalhando tanto com esse neologismo, e não me lembro quanto que eu fiz, mas eu fui relativamente bem. Falei, até que eu gostei da minha nota. Precisava lembrar quanto que foi. Né? Mas olha só. Porque vocês aprendem muito também, né? Imagino. Mas tem muitos neologismos, tem muitos verbetes da enciclopédia que não estão aqui, né? Porque nós temos um limite de 3.000 termos, que é o básico, é o subsunsor, são as principais especialidades propostas pelo professor Valdo Vieira. Nós temos definido aqui 260 especialidades, o que já é uma grande quantidade, né? Porque no Projeciologia a gente tem só 70. Então, aqui a gente já tá apresentando 260 definições de especialidades. Mas nós temos muitos termos que tiveram que vão ficar fora dessa edição, pelo menos, né? Porque a gente teve que pôr um limite. E uma hora tem que cortar, né? A gente colocou os termos até 2018. Né? E, principalmente, todos os propostos, ou quase todos os propostos pelo Valdo Vieira, e alguns termos basilares que também a gente considera que são mais relevantes nesse momento. Mas a enciclopédia, ela já tem, acho que 6.000 termos, né? Tá muito mais avançada, né? Tem muita coisa. Mas isso aí faz parte. A nossa estratégia era se manter mesmo nos 3.000 termos, para a gente dar conta de fazer um trabalho. E assim, a nossa ideia também era traduzir essas especialidades, esses acrônimos principais que dão origem às ideias mais avançadas, entendeu? E a partir daí a gente consegue, com esses termos de referência, a gente consegue traduzir qualquer outro. Na verdade, né, essa obra, então, é uma referência, né? Você vai se tornar uma referência para depois expandir e aprofundar as pesquisas, né? Isso. Esse é o principal objetivo nesse primeiro momento, né? Ela é uma obra de referência dos termos basilares e subsunsores que deram origem aos outros, né?
não, são as verpons da Conscienciologia. Então, porque eu penso assim, ó, imagina que eu sou uma pessoa que vive em outro lugar, meu idioma é inglês, não tenho acesso, né? Então, de vez em quando tem um curso, né? Que nem eu vou pedir para a Eliane depois falar aqui desse que vai ter, dessa palestra, né? Não me lembro se é palestra ou curso, né? É uma live. Uma palestra, né? Live. Uhum. Uma live. E aí vamos supor que eu quero compartilhar já a minha autopesquisa, e só que eu me deparo com uma barreira que não tem mais, que é escrever os neologismos no meu idioma. Então, para mim, isso é o máximo, né? Sim, isso aí vai ajudar, porque, por exemplo, quando a gente fala de conscienciologia, a gente tem verpons, verdades relativas de ponta, que só foram apresentadas pela conscienciologia. Por exemplo, escala evolutiva, dupla evolutiva, pré-mãe, casal incompleto, tem tantas outras verpons que o paradigma consciencial coloca. Então, a gente procurou incluir todas. Tem o memorando, a gente colocou todos os termos que constam no memorando. Então, tem muitas coisas que não estavam definidas. A gente procurou organizar o conhecimento basilar da conscienciologia. Isso que eu acho que é o diferencial dessa obra. Então, com isso, as pessoas conseguem traduzir e compreender conscienciologia, entendeu? Essa é a ideia. Qualquer coisa, nós também estamos abertos a sugestões, a críticas construtivas, e porque é uma obra viva, né, gente? A gente pode fazer adições, melhorias, como a gente já tem feito, né? Porque durante esses 8 anos, nós escutamos ouvimos várias sugestões de especialistas e fomos aprimorando. A gente chegou nesse formato aí. Hoje, Eliane, trabalham com esse projeto quantas pessoas e de que nacionalidades, ou de que países, assim, para o pessoal ter uma noção? Então, hoje nós temos 31 pessoas trabalhando, e a maioria são todos brasileiros que moram no exterior, mas tem a equipe do alemão, daí nós temos 5 pessoas no alemão, 3 são alemãs mesmo, né? Que é a Anne Katrin, a Christel Wagner e a Regina Tschud. E temos o pessoal da Romênia, que também era uma equipe de 4 pessoas, 5 pessoas, basicamente, que fizeram a tradução dos termos para o romeno. E também a equipe do espanhol, nós temos as native speakers do espanhol, que são a Virgínia e a Ana Ruiz. Uhum. Temos também a Cristina Nievas, que é do espanhol portenho, né? Então, nós está bem equilibrado. Temos o espanhol portenho, o espanhol da Espanha, e do alemão tem várias pessoas nativas. Uma curiosidade, Eliane, nessa caminhada toda aí, não é fácil trabalhar com línguas diferentes, pessoas, inclusive, como você falou, que nasceram na Alemanha, que são nativas de lá, né? E com termos que foram criados no português aqui, que tem uma certa facilidade para criar alguns neologismos, né? Isso. Como é que vocês trabalharam com essas dificuldades aí para trazer esses termos em outras línguas? Olha, isso aí eu vou te falar. A gente teve que... Eu, pessoalmente, confiei na equipe. A equipe se formou também por afinidade com o trabalho, por perceber a importância desse trabalho, e elas, eu dou autonomia para elas. Então, equipe do alemão, vocês validam, vocês trabalham bem entre vocês, então as 3 trabalhavam muito bem. No final do trabalho, a gente teve uma ajuda de mais 3 brasileiras, né? Que foi a Regina Esterman, a Andréa Xavier, mais 2 brasileiras. E elas tinham autonomia de definir. Realmente, o alemão não dá para fazer os acrônimos, como no português, então elas debatem cada termo para ver a melhor solução. Então, por exemplo, elas tinham, para um termo, às vezes, 3 ou 4 opções de tradução. Aí elas vão debatendo e vão eliminando, vão por eliminação e ver o que fica melhor. E aí, o que a gente faz? A gente confia na equipe. E eu tenho certeza que está ficando show, viu? E eu entendo um pouco de alemão, a gente vê que tem uma coerência, porque o que importa muito, né, é que o falante nativo daquele idioma, que ele entenda aquilo.
E tem que ter também uma coerência. Então, se você vai falar trafar, você vai ter que elaborar o termo trafarístico, traforologia, negatrafar, mini-trafar. Você tem que fazer os termos cognatos. E nem sempre dá para fazer acrônimo. O termo curto no alemão não dá. Você tem que falar o termo todo expandido. E aí, às vezes, as palavras ficam extensas, mas é o caminho. Sim. Já Eliane, quando você está falando aí de ter outras pessoas e eles têm autonomia, isso é muito interessante, porque assim, obviamente a gente não pode tudo, a gente não sabe tudo, né? Então, são os colegas que têm mais especialidade ali no outro idioma ou numa outra área, né? E a gente, na Liderar, a gente tem o conceito lá da liderança compartilhada. Então, nesse contexto, como é que tu vê? Tu vê que isso funciona dessa forma? Que assim, dentro do núcleo de cada idioma tem uma liderança que você compartilha aquele holopensene? Como é que funciona? Olha, isso também foi uma coisa muito interessante, que a gente viu uma dinâmica que é do paradigma consciencial. O intermissivista é impressionante como a gente se entende. A gente se entende. Seja no idioma que for. É claro que as culturas, elas são diferentes e as pessoas também têm vidas diferentes. Então, cada um tem um ritmo, até por causa da vida intrafísica. Então, era respeitar o timing de cada um, né? Então, se uma equipe for mais rápido, outra equipe, ela demora mais, então vamos respeitar. Mas é trabalhar com a interconfiança. E assim, eu estava ali num papel de aglutinadora. O que eu fazia? Eu resolvia problemas. Nós tivemos esse sistema, ele não foi sempre numa planilha Google Drive. A planilha nos facilitou muito o trabalho, porque você vê tudo. E todo mundo trabalha na mesma planilha. Antes, isso foi feito em outras etapas. A gente tinha um sistema dentro do holociclo. Esse sistema, com o tempo, ele se defasou. Então, toda aquela resolução, eu que tentava resolver. Eu conectava com as pessoas da tecnologia. Eu era uma pessoa que eu aglutino. Eu sou uma ponte. Eu me considero assim uma ponte. Então, eu vou conectando uma equipe com a outra, o holopensene, falo com um revisor, falo com outro, trago alguém novo para a equipe e as pessoas me procuram e a coisa vai acontecendo. Então, essa dinâmica que é a delegação, o trabalho em equipe, é fantástico. E eu também atribuo a esse trabalho ser tão motivador, tão bom e assim, bacana, a nós sermos intermissivistas. Isso facilita um bocado, gente. Então, vamos trabalhar juntos. Vamos fazer equipe. A minha sugestão, se você tem um projeto que você quer realizar, começa a realizar. Porque você não vai saber o caminho. Você não sabe tudo, você vai ter muitos erros, você vai refazer de novo. Você vai falar, não, isso não está bom. Isso não está ainda bom. Aí você vai fazer mais uma camada. Ele vai melhorar. Dali um tempo aquilo assenta, você vê mais uma coisa que você quer acrescentar. Daí você começa de novo. E o trabalho, ele demora para amadurecer, mas ele vai evoluindo com a persistência. Então, uma característica que eu também vejo do líder, né? Porque eu me considero assim, eu tenho toda uma equipe e cada trabalho, cada fase tem os líderes. Mas eu tenho a visão de conjunto. Então, o líder, ele fica ali, ele fica disponível, ele energiza. A gente vara madrugadas trabalhando sério, faz reuniões, faz o desassédio do trabalho. E as equipes, elas se fortalecem com a sua confiança de que aquilo vai dar certo. E a coisa vai caminhando. Eu acho que funciona assim, sabe? Qualquer projeto da Conscienciologia, gente. Você vê assim o pessoal aí de vocês da Liderare, né? Eu tenho bastante afinidade com as questões da liderança, porque eu sempre me vi assim, meio empreendedora, apesar da minha família, a gente não ser muito incentivado a empreender. A gente sempre foi incentivado a trabalhar de funcionário, né? Entrava numa empresa, trabalhava, funcionário, e que seria a forma mais segura. Mas eu sempre
quis fazer os empreendimentos pequenos que fossem, assistenciais. E aí, quando eu descobri esse grande universo que a Conscienciologia oferece, que a gente tem os nossos projetos, né, proexológicos, nossa, eu fiquei bem feliz. Eu sei que o Rafa quer fazer uma pergunta, mas eu vou aproveitar o ensejo aqui para quem chegou de primeira vez, e eu acho que é importante aí esclarecer, expandir um pouquinho mais essa coisa do empreendedor, né? Botando a definição aqui do Felipe na tela, mas comentando assim que não necessariamente você não precisa ser um empresário, dono da empresa para ser um empreendedor. O empreendedor, ele faz, que nem o Felipe coloca ali, ele faz coisas práticas, né? Cosmoéticas, no caso da paradigma consciencial, que mobiliza a galera, né? Ou seja, não é sozinho, é esse senso aí de grupalidade, e anti-estagnador, ou seja, bora lá. Então, assim, então, dentro desse conceito, ele não está circunscrevendo só quem tem uma empresa, é quem faz a coisa se movimentar, usa suas energias para realizar. Dentro desse conceito, né, nessa internacionalização da Conscienciologia, como que uma pessoa pode usar o Tesauro? Ela está lá sozinha, intermissivista, descobriu a Conscienciologia, como que ela pode, se você que falou que é uma pessoa aglutinadora, como que a pessoa pode ir num lugar lá, vamos dizer, num país da Europa lá, ou que está lá, começar um grupo e começar a estudar Conscienciologia, né? Apesar de hoje a gente ter a internet, né, que ajuda muito, mas vamos dizer assim, no empreendedorismo local, né? Eu acho que uma vez que essa obra ela esteja publicada e disponível, ela tem que ser assim espalhada. Tá falhando um pouquinho, eu acho. Não sei se é. E como o professor Valdo sempre fez, como todos os autores fazem, doar livros para bibliotecas. E a gente tem que espalhar esse livro na internet, né? Nos tradutores automáticos, os PDFs. E aí, uma vez que essa pessoa está com a obra na mão, ela vai... Uma obra virtual, hoje em dia, gente, nós temos que ter a obra virtual. Só a obra em papel, ela é importantíssima. Ela é um marco, né? Ela é um marco histórico ali daquela ciência. Mas todo mundo vai preferir, é muito mais prático você digitar um termo. E aí nós vamos colocar a lista de termos em cada idioma para facilitar. E a pessoa ela pode ler, compreender, porque nós fizemos a ficha terminológica bastante enxuta, bastante clara. E a pessoa pode começar suas pesquisas a partir daí. Como também já temos livros traduzidos, ela poderá procurar os termos que ela lê nos livros, ela poderá aprofundar nesse tesauro. E outra coisa que é bacana, por exemplo, então a pessoa achou um termo lá que ela gostou. Um termo que ela achou interessante, que ela quer pesquisar mais. Então, ela vai pesquisar, por exemplo, a cosmoconsciência. Nós vamos apresentar, dentro da ficha terminológica, 5 verbetes que constam no dicionário, que são verbetes remissivos, para ela aprofundar o entendimento daquele conceito. Então, ali mesmo, ela pode ir para os outros 5 verbetes e ler um pouquinho mais. Então, isso ela vai ampliar. Então, é uma fonte de pesquisa. Helena, eu botei agora no Google Translator, né? Botei aqui, Tocine, ele já tem lá, já está no banco de dados, já botou Pensene em português. Exatamente. Porque uma vez, olha só, o Google, ele já é um grande amigo nosso aí, porque muitos termos da Conscienciologia a gente já conseguiu inserir nesse banco de dados. E isso nos ajuda muito. Então, se nós estamos traduzindo termos de forma oficial, validada, consensada pelas equipes, em 7 idiomas, e são 3.000 termos, nós estamos colocando nos bancos de dados pelo menos 21.000 termos novos. Entendeu? E o que eu queria destacar é que, assim, nós selecionamos esses 3.000 termos. Só que a Conscienciologia tem muito mais que isso, gente. Por baixo, eu calculo que tem uns 150.000 termos hoje, fácil. Porque as especialidades, elas tudo estão isso, se desenvolvendo. Sim. Eu acho que é metade do ROAS, né? O ROAS acho que tem 300.000, alguma coisa assim.
Gente, a Conscienciologia tem muitos, e esses nós ainda não mensuramos, mas, por exemplo, a gente, nesse tesauro, a gente tem o trabalho da cognatologia. Então, eu fiz um trabalho de pesquisa, eu peguei o DINEL, né, que é o dicionário publicado, organizado pela Lourdes Pinheiro, que contém os neologismos do professor Valdo Vieira. Só esse dicionário, se você ver o verso dele, ele tem 14 mil neologismos, que são toda a cognatologia que ela colocou lá. E isso há muito tempo atrás, 14 mil, antes da enciclopédia ter todos esses termos, antes de ter o dicionário de argumentos da Conscienciologia, o léxico de ortopensatas, e antes de uma série de Cs surgirem, grupos de pesquisa. Então, hoje, a gente tem um cabedal muito vasto de termos e ideias de ponta. É muito amplo, gente. E o que nós vemos? É que é através da complexificação do conhecimento que a gente vai realmente simplificar a nossa ignorância. Você estudar esses termos, acessar essas ideias avançadas, a gente vai conseguir compreender a evolução na amplitude que ela tem. Agora, não se assustem, porque os termos estão muito bem explicadinhos, as definições estão claras, bem gostoso de ler. Como é que tu vê o processo da neosinapse aí, trabalhando com isso, com a lexicografia? Gente, é exatamente isso. Você tem vários termos que estudam isso. Tem o neologismo paraterapêutico, que é um termo, um verbete da professora Malo. Gente, a neosinapse vai compreender realidades mais avançadas. Vai permitir a gente sair desse mundo pequeno, ter uma cosmovisão das possibilidades evolutivas da consciência. E também atingir o universalismo. A gente sair do nosso mundinho fechado, daquele bairrismo, e a gente começar a expandir o cosmos para outras culturas, outros planetas, outras possibilidades. E trabalhar com a Virpom mesmo, né? Que hoje a gente tem um conhecimento, mas a gente consegue compreender aquele conhecimento se a gente tiver a compreensão do conteúdo do professor, porque é consciente, entender as bases do paradigma conceitual, aqueles 7 pilares. Você está entendendo? A gente compreende aquilo. Então é assim que funciona? Nós temos um holossoma? Temos. Não é só um corpo, temos 4 veículos de manifestação. A gente tem mais de um tipo de projeção, nós temos as 3D somas. Essa base, a gente compreender isso, já muda muita coisa. Nossa vida é multidimensional, e aí você vai ampliando, né? E aí vai criando a neosinapse. E essa base, por isso que também a gente está trabalhando muito no curso de Fundamentos da Conscienciologia. Tem esses 20 aulas da base da Conscienciologia. E nós traduzimos esse curso para o inglês. O ano que vem vai ter em espanhol. Estamos traduzindo para o alemão e para o romeno. Então, nós tendo um dicionário, um tesaurão, bem feito, bem consensado, e tendo esses cursos de entrada em Conscienciologia, em vários idiomas, e docentes, né, gente? Porque o que puxa muito a Conscienciologia, além do empreendedorismo, é a docência. Então, docentes formados. A gente consegue deixar a Conscienciologia no planeta. Quando a gente se for, né, para outra dimensão, nós vai ter o auto-revezamento. Vão vir os nossos amparadores que estão lá no extrafísico nos ajudando, eles vão ressomar e nós vamos ajudá-los para fazer no futuro até o nosso auto-revezamento, né? Do hétero-revezamento vem o auto-revezamento. A gente continua nosso trabalho. Então, são verpons muito interessantes. Muita coisa muda, né, no nosso mundo. As sinapses, elas ampliam. Um negócio que bom, né? Que bom que mudamos. Bom, eu não vejo outra ciência que apresente essas ideias, essa clareza. Para mim, tudo faz muito sentido. Legal. Eu vou chamar os comerciais e já voltamos em instantes. Ok.
Já conhece o podcast a Liderar sobre negócios evolutivos? Todas as semanas trazemos um novo episódio onde entrevistamos empreendedores que contam as suas experiências e desafios para a implementação e manutenção de negócios à luz do paradigma consciencial. Se se interessa por esta temática, siga-nos a partir do seu player de podcasts preferido ou a partir do site da Liderar em www.liderar.org/negócios evolutivos. Olá! E mais uma vez vamos continuando com a história de como se tornar um líder, de Plutarco. E falando mais um pouco sobre esse autor, ele era ao mesmo tempo nativo da Grécia e cidadão de Roma, e viveu durante o primeiro e o segundo séculos da Era Moderna. Embora considerasse Queroneia sua casa, ele viajava bastante, fez amizades entre a elite romana e manteve um posto de sacerdote em Delfos. Seu vasto conhecimento de política, filosofia e história deu-lhe uma habilidade singular. Não apenas observava e valorizava sua própria época, o período em que o Império Romano esteve em seu auge, mas também refletia tanto sobre o passado grego quanto sobre o passado romano. Seu projeto literário mais ambicioso foi Vidas Paralelas, uma série de biografias que justapõe a vida de um político grego com a de um romano, reunidas em um único livro. Ele também escreveu muitos ensaios, conhecidos coletivamente como Moralia, sobre diversos assuntos, incluindo política, ética, filosofia e religião. Os ensaios neste livro vêm dessa coleção. Venha debater conosco. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier para a coluna Clube do Livro Liderare. Bom, estamos de volta aqui e agora eu queria pedir licença para o público para a gente fazer um merchan aqui, uma propaganda de um evento que vai acontecer em idioma estrangeiro, em inglês. E aí eu pedi para se a professora Eliane pode fazer aí o convite. A gente vai fazer em inglês daí o convite. Pode ser? Pode ser. Você vai publicar? Boto na tela aqui, a gente publica depois. Tá, então... People, I'd like to invite you all for our next live that's going to happen on next Sunday, December the 4th, at 3 p.m. São Paulo time, 7 p.m. Berlin time, and 1 p.m. New York time. The theme is Experiencing Cosmic Consciousness with Rodrigo Marchioli, that is a specialist and has a course about cosmic consciousness that is a phenomena that is very much, it's known in the philosophy and other fields of human knowledge, but it has great potential to transform for the better the ones that are interested in experiencing it. However, paradoxically, it's very little has been talked about and spoken about this phenomena. And so Rodrigo is going to present you some characteristics of this phenomena and what are the possible criteria for you to achieve this state, for you who are interested in experiencing the cosmic consciousness. It's possible for you to know more about it and try to reach this state. So you are all invited next Sunday, December the 4th, okay? And we are going to publish the YouTube address for you to connect, okay? I think you have, Rafael, eu passei para vocês também, se você puder publicar no chat, os endereços do YouTube, porque as pessoas já guardam, né? Nós também estamos divulgando bastante, temos o nosso canal lá da Reaprendência International, onde nós temos todas as lives. Gente, também convido vocês a se inscreverem no nosso canal Reaprendência International. Tá.
Vou pedir aqui para o meu colega Rafa botar, a gente bota na descrição também do... Ó, estou passando lá para o Rafa. Muito obrigado, pessoal. E a gente bota na descrição do vídeo aí a propaganda. Thanks a lot. Então, a gente está chegando no fim aí da nossa transmissão e eu só queria agradecer a todo mundo hoje que está presente, tanto na... A gente não colocou os comentários, obrigado aqui o povo que... Nossos amigos que estão presentes aqui, Ana Maria, Michele, Inês, a Áurea, também deu parabéns para você aí, Eliane, e te agradecer muito por ter aceito o convite e nos dado uma palhinha aí do que vocês têm feito. Eu que agradeço, gente, foi uma grande honra estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sempre acompanho, estou gostando muito. Tá. Legal. A gente convida novamente você aí que está nos escutando a seguir a gente nas redes sociais, dar o seu like, assinar o YouTube ou então acompanhar a gente no Spotify. Então, boa noite, pessoal, colegas aí da bancada. Muito obrigada, viu, Eliane? Boa noite. Muito Obrigada a você. Muito bom, parabéns. Obrigada. Falou, gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.